Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo para a gente aprender a construir o nosso formulário. Formulário, senhores, ele serve, né, para a gente fazer aquela pesquisa de campo, e a gente sai daquele modelo tradicional que a gente leva papel, né, distribui papel para o pessoal preencher, e no final das contas a gente vai ter só mais trabalho para passar os dados que estão, né, naquelas fichas, né? Então, o formulário, ele, além de otimizar essa coleta de informações, ele também gera gráficos que a gente pode utilizar, né, a depender do nosso propósito, né? A gente fala aqui para finalidade acadêmica, então a gente usa isso para apresentar, né, em eventos científicos, os dados que foram coletados, tá? Então vamos fazer um formulário aqui do zero. Eu vou usar como base um modelo aqui, né, de texto, né, só para a gente não ficar tendo que escrever um texto do zero. E eu vou explicando o funcionamento, tá? Então, vocês precisam ver aqui tá logado na sua conta do Google, né? E escolher a opção formulários, que aparece bem aqui. Quando você clica na opção formulários, pessoal, ele vai mostrar essa parte aqui que mostra o formulário em branco, e é possível que ele te dê alguns modelos, né? Caso você nunca tenha feito o formulário, aqui embaixo não vai aparecer nada, né? Então você vai clicar em formulário em branco, tá? E a partir de agora, você começa a criar o seu formulário, tá? O que a gente precisa entender, pessoal, antes da gente começar, é que o formulário ele funciona por seções. Então, existe seções onde a gente vai estar colocando uma parte identificando o projeto, colocando uma parte com perguntas sobre a pessoa que está fazendo aquela pesquisa, e depois perguntas mais gerais, né? A gente pode, a depender do que a gente quer coletar, a gente divide por seções, tá? Por exemplo, aqui nesse, nesse formulário aqui, ó, como é que ele funciona? Ele tem uma seção com título, né? E depois do título, a seção 1, né? São 11 seções aqui, tá, pessoal? Essa pesquisa foi uma pesquisa mais demorada, né? Na seção 2, tem aí um termo aí de assentimento livre e esclarecido, que geralmente é para as pessoas menores de idade fazer essa contribuição, né? Então, tem todo um documento padronizado, né, que a gente chama de termo de assentimento livre e esclarecido, que geralmente é para pessoas menores de idade, né? A gente vai usar esse exemplo aqui, tá? E na mesma seção, ó, onde explica o projeto, a gente pede para que ele marque se ele concorda em fazer ou se não concorda, tá? Professor, se ele não vai fazer a pesquisa, por que eu estou colocando aqui para ele marcar não? Porque às vezes a pessoa quer apenas ver do que se trata e ele pode discordar, né? Então ele vai marcar não e encerra a sua pesquisa, tá? E caso ele marque sim, começa a entrar as perguntas base, né? Qual a sua idade? Geralmente a gente quer entender como é o perfil da pessoa que está fazendo a pesquisa. Então, tem perguntas base aqui: qual é o seu sexo, né? Você mora em área urbana e rural, tá? Então, são perguntas bases aqui, ó. E a partir da seção 4, a gente vai querer coletar mais características. Então, isso vai depender muito, pessoal, a questão da seção, do que você vai fazer. Então, a gente vai começar aqui, ó. Então vamos lá. Na minha seção 1, eu vou copiar esse texto aqui, ó. Pesquisa, que geralmente eu tenho um título, né? Pesquisa sobre perfil e a experiência acadêmica de estudantes do curso técnico de informática e FPA, tá? Então aqui no meu documento branco, aqui, ó, é o título, né? Que é justamente esse título, né? Vou colocar aqui, ó. Tá? É a descrição, ó. Essa descrição do formulário poderia ter sido um texto explicando aqui, ó. Poderia ser esse mesmo texto aqui, ó, tá?
Só que na ocasião que a gente fez esse formulário de pesquisa, a gente não fez dessa forma, tá? Vamos seguir esse padrão, né? Colocar um título, né, separado e depois começar uma sessão nova, tá? Professor, como eu começo uma sessão nova? Bem aqui, ó, adicionar sessão, tá? Se você clicar aqui, ó, pronto, ele já separou a sessão 1 da sessão 2, tá? Professor, como é que eu vejo se está funcionando aqui esse meu formulário? Para eu ir modificando e ir vendo, tá? Você pode vir aqui, ó, visualizar. Se eu clicar em visualizar, ele vai te mostrar como é que está ficando o seu formulário. Por exemplo, a primeira sessão foi criada, eu clico em avançar, né? E ele já avança para a pergunta que eu ainda não fiz nada, né? Ainda não cadastrei nada, só está zerado aqui, né? Aí sempre você pode visualizar e fechar aqui, tá? E prosseguir o seu preenchimento, tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, o preenchimento. Eu vou direto para a pergunta, tá? Obviamente que a gente precisa apresentar nosso projeto. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar do mesmo jeito que está aqui, ó. A seção 2 eu vou colocar esse termo de autorização aqui, que geralmente a gente faz, né? Então, no título da seção 2 eu vou colocar, né? Lembra que você pode alterar aqui, ó, para negrito, itálico. Normalmente o título a gente deixa em negrito, tá? E a descrição, ó. A descrição é justamente isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a descrição, tá? Eu vou copiar aqui para agilizar nosso exemplo e colocar aqui na descrição. Pronto, tá? Daí, professor, o que mais que a gente vai fazer? Ó, ainda nessa sessão, eu vou colocar minha pergunta para ver se eles querem participar ou não, tá? Ó, lá no meu documento que a gente está criando, ó, eu clico aqui, ó, em cima, onde está pergunta sem título. Quando eu clico aqui, ó, ele está aguardando uma pergunta, tá? A pergunta vai ser essa aqui. Você lê o termo e concorda em participar da pesquisa? Tá, vamos substituir aqui, tá? Aí você vai colocar do jeito que você criou, tá? Você concorda em participar da pesquisa? Geralmente a gente vai colocar múltipla escolha, tá? Aqui eu posso escolher se eu quero múltipla escolha, caixa de seleção para selecionar uma ou mais opções, né? Existe essa possibilidade. Resposta curta ou um parágrafo. Normalmente, para esse tipo de pergunta, eu vou deixar múltipla escolha. E o formulário, pessoal, ele já identifica quando é múltipla escolha, né? Por exemplo, ele já entendeu que é múltipla escolha, então já deixou aqui, tá? Opção 1. Qual é a opção 1, professor? A opção 1 é aqui, ó. Sim, concordo em participar da pesquisa. Então, vou copiar aqui e vou colar lá, tá? Por isso que é bom vocês já terem todas essa pesquisa já no Word, para vocês só copiarem, tá? E não ter que fazer do zero, tá? E a outra opção, né? Olha aí, presta atenção, ó. Quando eu coloco a primeira, vou na opção 2 aqui, ó, e coloco a segunda opção. Não concordo em fazer a pesquisa. Então, pronto, são duas opções. E bem aqui, perceba, ó, resposta obrigatória. Então, a gente força o usuário a sempre responder isso aqui, tá? Se essa opção não tiver marcada, pessoal, ele pode simplesmente pular essa pergunta e ir para as próximas e no final ele envia tudo sem que essa esteja respondida. Então, sempre eu coloco obrigatória resposta, tá? Preciso saber se ele quer fazer ou não participar dessa pesquisa. Professor, eu posso ver de novo como é que está ficando? Pode. Clica em visualizar aqui, ó. Pesquisa do perfil e experiência acadêmica dos estudantes. O professor está meio triste aqui, não deveria ter um textozinho explicando? Eu concordo. Então vamos ajustar isso? Vamos ajustar isso aqui, ó. Eu vou aproveitar um fragmento desse texto aqui, ó. Eu vou simplesmente colocar essas duas partes aqui, ó, tá? Só para ficar bonito. Então na seção 1, ó, tem o título e tem a descrição. Na descrição eu vou colocar aquele textozinho lá, tá? Beleza? Pronto, professor. Então agora na seção 1 tem um título com a descrição.
e já começa com a autorização, né? Vamos fazer um teste? Vamos. Clica em visualizar. Pronto, então agora já está aparecendo, né? Pesquisa sobre perfil de experiência. Você está sendo convidado a participar, né? Blá, blá, blá. Aí a gente vai avançar. E ó, ele já sinaliza aqui, pessoal, que onde tiver em asterisco é uma resposta obrigatória, tá? Então perceba bem aqui, ó, um asteriscozinho. Vocês estão vendo? Então, aparece aí. Você leu o termo de consentimento livre esclarecido? Concorda em participar? Sim, concordo. Eu vou clicar aqui, mas não tem mais nada ainda, tá, pessoal? Ele vai... Ainda não tem uma tela de encerramento, que a gente ainda não cadastrou, tá? Vou fechar esse meu teste e voltar lá para minha edição, tá? Vou colocar mais bonitinho aqui, ó. Vou juntar aqui, deixar um espaço aqui, eu acho que fica melhor, né? Professor, então essa aqui é a pergunta para ver se o cara quer participar e a partir daí eu crio uma nova sessão, tá? Com perguntas básicas, tá? Professor, se ele clicar em não concordo em participar, ele deve, essa pesquisa deve ser encerrada. Exatamente, ele não vai fazer mais nada, mas eu vou mostrar isso já já, tá? Eu vou criar uma sessão nova. Ó, pessoal, preste bem atenção onde você cria a sessão, tá? Às vezes ela pode jogar isso entre uma e outra, né? Você tem que estar bem atento onde vai cair a sessão. Ó, por exemplo, ele está criando aqui em cima. Basta eu... deixa eu ver aqui. Hum, mover sessão. Então, ó, quando eu clico em mover sessão, ó, eu já fiz a primeira e a segunda. Eu quero essa aqui, sessão sem título embaixo. Então, eu clico na seta aqui, ó, e salvar, tá? Então, eu tenho que organizar minhas sessões. Aqui eu vou colocar 3 perguntas de controle, tá? Só para o nosso exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, bloco de identificação discente. Sempre a sessão, pessoal, ele mostra o que vai ser feito. Então, aqui é a mesma coisa. O título da sessão, bloco de identificação discente. Tá? E a partir daí, ó, eu começo as perguntas, tá? Então, eu já criei a sessão e vou, ó, adicionar pergunta. Ali, ó. A minha primeira pergunta é: qual a sua idade? Então, eu vou lá copiar minha pergunta. Então, aqui, qual é a minha idade? Eu não posso colocar uma múltipla escolha, porque eu não sei qual a idade do aluno. Não sei se ele tem 15, se ele tem 17, então seriam várias idades. Então, melhor se fazer é colocar aqui resposta curta. Aí vai escrever, tá? Resposta obrigatória. Clico aqui em mais, adicionar pergunta. Próxima pergunta aqui, ó. Em que ano você está atualmente, né? No caso, a gente está fazendo essa pesquisa dentro do IFPA. Agora sim é múltipla escolha. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, venho aqui, coloco primeiro. Cadê? Oh, droga. Tá, um atalho aqui está ativado. Deixa eu copiar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Olha, sem clicando embaixo, ele vai adicionando opções a mais. Aí, terceiro. Prontinho. Primeiro, segundo, terceiro. Clico em obrigatório. Vou para a próxima pergunta. Vou fazer 3 perguntas, tá? Porque eu acho que é só para a gente entender o funcionamento do formulário. Você se identifica com qual gênero? Né? São perguntas clássicas para a gente identificar nosso perfil. Bom, então aqui vamos colocar feminino, vamos colocar masculino. Inclusive, ó, ele tenta preencher já com base em perguntas padronizadas, né? Prefiro não dizer, né? Eu vou colocar outro e eu vou colocar prefiro não responder. Tá? Vou colocar essas 4 opções aí. Professor, a gente pode dar uma olhada para ver como está ficando? Pode. Clica em visualizar. Tá?
Então, aqui, ó, seção 1, que apresenta, né, o textozinho. Se eu avanço, ó, a pergunta de controle, você quer fazer? Sim. Clico em avançar, ele já vai para a próxima pergunta. Qual a sua idade? 15. Qual o ano que você fez? Primeiro que você está? Qual é o seu sexo? E envio. Aqui não está ativado envio, pessoal, porque ainda não está aberto para aberto ao público. A gente já vai ver como é que funciona isso. Por enquanto é só para a gente testar. Vamos fechar aqui, ó. Pode fechar isso aí. Então, vamos supor que meu formulário já esteja completo, tá? Eu preciso, pessoal, para a gente finalizar, criar uma seção tradicional, que é a seção onde encerra a minha pesquisa, caso o usuário tenha concordado em fazer a pesquisa, correto? E preciso criar uma seção de encerramento para aquele usuário que não aceitou fazer a pesquisa. Então, são duas seções de encerramento, tá? Como é que eu faço isso aí, professor? Vamos lá. Vamos criar uma nova seção, né? Olha aí, pessoal, o jeito certo, para que ela não venha uma em cima da outra, né, a nossa nova seção, basta deixar selecionado, né, a nossa última caixa de pergunta, qualquer lugar aberto aqui, né, para edição, e clica em nova seção, né? Então ele cria uma seção abaixo da última. Tá, professor, vamos lá, vamos criar a seção de encerramento. São duas, né, como eu falei, né? Vou primeiro criar uma seção de encerramento para a pessoa que não quis participar. Eu vou colocar esse comentário aqui, ó, essa descrição. Agradecemos sua atenção. Como você não concordou em participar da pesquisa, o formulário será encerrado. E eu vou criar uma sessão tradicional de encerramento para aqueles que optaram em fazer a pesquisa. Não está querendo adicionar uma sessão? Criei uma sessão aqui e vou mover ela para baixo, tá? Na verdade, ela pode ficar em qualquer posição, porque a gente vai chamar isso aí lá em cima, né? Então, nesse encerramento, que é um encerramento tradicional, eu vou colocar, mesmo, os dois têm o mesmo título, tá? Só que o texto é diferente. Agradecemos sua participação, tá? No 1 está dizendo agradecemos a sua atenção, você não concordou em participar da pesquisa, o formulário está encerrado. E o outro tem agradecemos a participação. Como é que eu faço agora, professor? Vamos lá. Vou lá em cima, lá onde tem a minha pergunta de controle, né? E lembrando que eu estou na seção 2, né? Eu concordo ou não de fazer a pesquisa. Deixa eu só verificar aqui. Tem uma opção aqui que eu preciso marcar. Ir para a seção, ó. Ir para a seção com base na resposta, tá? Então, essa é a opção que eu tenho que deixar marcada. Se eu clico aqui, ó, ele manda eu escolher qual seção que eu quero passar. A primeira é, sim, eu concordo em fazer o questionário. Então, aqui, ó, continuar para a próxima sessão normal, que seria essa sessão de perguntas básicas. Então, eu vou deixar continuar para a próxima sessão normal. Não concordo em fazer, então aqui eu vou selecionar a sessão de encerramento. Qual é a sessão de encerramento para a pessoa que não quis fazer, professor? É a sessão 4, tá? Então, vou marcar aqui, ó, sessão 4. Então, ó, eu já defini. Quem marcar sim, continua passando pelas perguntas. Quem marcar não, vai para a sessão de encerramento, sessão 4. Qual é a sessão 4, professor? Essa aqui. Agradecemos sua atenção. Você não concordou em participar. Podemos testar, professor? Podemos. Vamos lá. Perceba que ele vai salvando automaticamente, tá, pessoal? Não precisa eu clicar no botão salvar. E o título aqui, ó, eu preciso mudar, né? Eu coloquei aqui, né? Ele captura o título todo, né, automaticamente quando você clica aqui. Você pode mudar isso também, tá? Vou deixar do jeito que tá aí, porque é só um teste, né? Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aí, ver como é que ficou. Clica aí, ó. Percebe que tem uma mensagem em amarelo aqui, né? Esse formulário não está aceitando resposta, né? É só um teste, né?
Já já a gente vai ativar isso. Pesquisa de perfil e experiência acadêmica dos estudantes. Né? Aí que estão apresentando, eu vou avançar. Então, eu tenho a minha pergunta de controle, né? Termo de assentimento, né, para os adolescentes. Você lê o termo de consentimento livre e esclarecido e concorda em participar da pesquisa? Eu vou simular não, para vocês verem que ele já encerra a nossa pesquisa. Não, não concordo em participar. Vou avançar. Ó. Então perceba que ele já foi para o encerramento. Agradecemos a sua atenção. Como você não concordou em participar da pesquisa, o formulário será encerrado. Eu vou voltar, tá? Se eu marcar sim, sim, eu concordo em fazer e avanço, ele vai entrar nas perguntas, tá? Vamos simular aqui, professor. Vamos lá. Idade, eu vou colocar 18, vou colocar segundo ano, vou colocar sexo masculino. Foram só 3 perguntas, né? Quando eu clicar em avançar, ele já vai para o encerramento, né? Agradecemos sua atenção. Como você não concordou. Opa. Ah, sim, eu tenho que marcar lá, tá, pessoal? Vamos voltar. Senão ele vai entrar. Ele vai seguir a ordem. E a ordem que eu estipulei lá é o encerramento para quem não concordou e o encerramento para quem concordou. Então vamos lá, vamos voltar lá, né? Fazer essa modificação. Deixa eu só ver como eu fiz aqui, só para ter certeza, né? Ah, tá, entendi. Vamos lá. Eu acho que é bem aqui que a gente faz a modificação. Ó, para que no final da minha coleta de dados eu queira encerrar de maneira tradicional e não entre aqui, ó, agradecemos sua atenção, você não concordou, porque o cara está fazendo, né? Bem aqui embaixo, ó, após a sessão 3, ó, tá automaticamente continuar para a próxima sessão, que é a sessão 4. E não quero que isso aconteça, eu quero que ela pule para a sessão 5. Então, venho aqui, ó, e para a sessão 5, encerramento. Então, ela vai pular essa aqui, que não me interessa, nesse cenário, e vou para o encerramento tradicional. Vamos ver se funcionou lá, pessoal. Vamos lá, em visualizar. Vou avançar. Eu quero participar, né? Avanço. Eu vou definir aqui minha idade. Né? Eu vou avançar e agora é para encerrar de maneira tranquila. Agradecemos sua participação e eu clico em enviar e ele vai enviar os dados, tá? Então pronto, meu questionário aqui, ó, meu formulário está prontinho. E agora, professor, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu vou publicar. Se eu clico aqui em publicar, aí diz aqui os participantes, qualquer pessoa com link, é justamente o que eu quero, tá? Eu vou publicar. Bem, aqui, pessoal, ele cria um link da sua pesquisa. Eu clico em URL curto para ficar um link menorzinho. E esse link aqui, pessoal, é o link que eu devo distribuir nos meus grupos de WhatsApp, né, para os meus amigos, né, divulgar esse link, tá? Eu vou mostrar para você como é que cria o QR Code no outro vídeo, tá? Mas por enquanto a gente vai encerrar nossa, nosso tutorial, né, por aqui, mostrando que eu criei um link, tá? Eu simplesmente posso copiar aqui, né? Ele vai estar copiado esse link para a área de transferência, né? A partir de agora, pessoal, se eu for aqui, ó, visualizar esse aqui, ó, agora, nesse momento, ele já está funcionando meu questionário, tá? Inclusive, ó, se eu clicar aqui, avançar, clicar sim, quero participar, idade, 33, segundo ano, masculino e avançar, ainda não apareceu aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Publicado, publicado. Deixa eu só verificar aqui. Não. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse aqui, vou colocar numa outra conta aqui, só para a gente testar, né? Para ver se está tudo funcionando, né? Copiar link do participante. Vou copiar aqui o link que a gente gerou, vou
Vou colocar aqui numa outra conta, né? E vamos ver se vai funcionar. Então já está numa outra conta, né? Uma conta diferente da que eu criei. Eu vou simular aqui uma participação. A gente precisa testar para ver se está funcionando, né? Então tá aí, ó. Numa outra conta já aparece aqui enviar esse dado. Quando eu clico em enviar, pessoal, sua resposta foi registrada. Isso significa que deu tudo certo, tá? E agora, professor, como é que eu faço para ver esse dado que foi coletado? Se eu for lá na minha conta onde eu criei, né, já aparece bem aqui, ó, uma resposta enviada. Se eu clicar aqui, ó, eu já consigo ver, pessoal, como é que está o gráfico, né? Sim, ó, 100% das pessoas querem fazer, concordar em fazer a pesquisa. No caso, 100% de uma pessoa, né? Olha aí, ó. Então, a gente já começa a ver as principais respostas, né? Qual é, ó. Marcar o terceiro ano, 100%. Então, aqui já começa a aparecer os dados, né? No caso, são só 3 perguntas. E esse dado, pessoal, ele vai aparecer em uma planilha, né? Eu tenho o resumo, né, desse dado, tenho as perguntas aqui, ó, tá? E eu consigo ver de maneira individual. O que eu quero aqui, geralmente é essa planilha, né? Criar uma planilha, né? Eu vou criar aqui, ó. Ó, a planilha, pessoal, eu posso baixar, né? A planilha geralmente é ideal porque a gente usa esses dados mais padronizados, tá? Então ele fica aqui em formato de planilha, tá? Deixa eu ver. Então aqui, ó, a partir do momento que eu consigo visualizar em planilha, que é o caso aqui, ó, ver no app Planilhas do Google, a partir daí eu posso baixar essa planilha no formato Excel, né? Que é o ideal, tá? Caso o professor solicite, tá bom? Os dados estão todos aqui coletados, né? Cada coluna seria uma seção e a sua pergunta, tá? Cada coluna. Bom, eu acredito, pessoal, que por enquanto é isso, tá? Esse aqui é o tutorial de como criar nosso formulário. Tá bem simplesinho aqui, né? Professor, eu fechei tudo aqui no meu Google. Onde é que está o formulário? Vou de novo lá, ó, em formulário, né? E os recentes, olha aqui, ó, pesquisa sobre perfil. Ó, esse aqui foi o último que eu criei. Vou lá, clico lá. Tá aqui, ó, meu formuláriozinho, né? Todo desenvolvido aqui, ó, tá? Bom, pessoal, então é isso, né? Eu vou já gravar um vídeo aqui de como fazer o QR Code, tá bom?